Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse hangout. As condições ambientais aqui não estão muito boas, tem gente em casa, estão assistindo um canal, um filme católico, só que está muito alto, mas mesmo assim eu vou tentar fazer esse hangout. Eu também estou com rinite, já estou com meu papel higiênico aqui, estou com minha água, para não ficar muito perturbado. Mas mesmo assim eu vou fazer o hangout. Meu nome é professor Charles Odevan, certo? Eu sou graduado em letras pela UFC, aqui em Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. Cursei 14 créditos do mestrado em literatura brasileira da UFC e 10 anos depois, que foi agora recentemente, 2015, 2016, eu fiz como aluno especial, não foi como aluno regular. Eu fiz algumas disciplinas do bacharelado em Ciências Sociais também da UFC, ou seja, toda a minha formação acadêmica foi na Universidade Federal aqui do Ceará, uma formação federal, né? E qual foram as disciplinas que eu fiz no bacharelado em Ciências Sociais da UFC? Eu fiz tópicos especiais em Antropologia 2, Diários Etnográficos, com a professora professora doutora Simone Simões. Fiz Sociologia Urbana com a professora Irles Alencar Barreira, professora doutora Irles Alencar Barreira. Fiz a disciplina Tópicos Especiais em Antropologia 3, Religiões Contemporâneas, com o professor doutor Antônio Jorge Lopes Paulino. Depois, aliás, foi antes, com um semestre antes, também com o mesmo professor doutor Antônio Jorge Lopes Paulino, eu fiz Antropologia da Religião 1. Fiz como ouvinte a disciplina Antropologia da Imagem com o professor doutor Alexandre Fleming Câmara Vale. Me matriculei na disciplina, não como ouvinte, mas me matriculei mesmo na disciplina Subjetividade e Sociedade. Qual era o nome do professor, rapaz? Vixe, agora me pegou. Não lembro o nome. Mas é um professor que faz parte, ele é membro do Laboratório de Estudos da Violência do curso de Ciências Sociais da UFC. O nome dele, meu Deus. Enfim, foram essas as disciplinas que eu fiz. E além disso, em 2014, eu também fiz como ouvinte a disciplina Antropologia da Religião, com um inventário organizado pelo professor titular da disciplina, que foi o professor doutor Marcelo Tavares, na atividade. Eu não pretendo parar com formações continuadas acadêmicas na área de religião. Pretendo fazer futuramente, se esse novo governo deixar, né, não sei como é que vai ser o cenário universitário ano que vem. Eu pretendo fazer, vou tentar reunir dinheiro para isso, para poder viajar, porque é em outro estado, é distante aqui do Ceará. Eu pretendo fazer o bacharelado em Ciências da Religião da UFJF, ou seja, a Universidade Federal do Juiz de Fora, que é um bacharelado, né? Aliás, o Departamento de Ciências da Religião da Juiz de Fora, que tem mestrado e doutorado, é um departamento com notíssimas altas na CAPES, né? Então, por isso que eu pretendo ir para lá. A formação de lá será muito boa. Mas, por enquanto, eu vou ficar aqui por Fortaleza mesmo e me dedicando aos meus estudos de maneira autodidata, né? Bom, o que é que eu estudo? Qual é meu objeto de investigação dentro das Ciências da Religião? Eu tenho um livro publicado chamado Hesitações em Ciências da Religião. Nesse livro, as pessoas puderam perceber, que é uma coletânea de ensaios, que eu tenho amplos interesses na área de Ciência da Religião. Nesse livro tem desde o artigo Pentecostalismo, Metropolização e Modernidade, que eu fiz uma espécie de inventário do campo pentecostal no território brasileiro, com todas aquelas categorias
que a sociologia da religião e a antropologia da religião consagrou a estudar o campo pentecostal no Brasil, né? Que é pentecostalismo clássico, pentecostalismo, delta-pentecostalismo e a fase a partir da década de final da década de 60 e 70, com o surgimento da Igreja Universal de Macedo, do chamado pós-pentecostalismo ou neopentecostalismo, né? Então esse é um dos ensaios que tem nesse livro, Hesitações em Ciência da Religião. E tenho outros, eu tenho o Espiritismo Paradigma, ou então a espiritualidade do universo sem autor, tem os dogmas da arte africana. Então, só por isso aí vocês entenderam mais ou menos que eu tenho amplos interesses na área de ciência da religião. Do ano de 92 para cá, eu venho estudando sistematicamente, principalmente, quer dizer, de 92 eu comecei a estudar, ter uma imersão etnográfica nas comunidades tradicionais de terreiro aqui da região metropolitana de Fortaleza, e ao mesmo tempo passei a ter uma imersão nos centros espíritas kardecistas, né? Passei a ter uma imersão nos dois campos religiosos aqui de Fortaleza. E ó, aqui a rinite truana aqui, peraí, vou limpar aqui, tá horrível. Pois bem, então eu tenho imersão nas duas áreas, só que primeiramente nos 10 primeiros anos, ou seja, de 92 até 2002, a minha imersão no campo afro-brasileiro ou afro-indígena foi de uma maneira meio porosa, meio difusa. Só em 2002 é que eu passei a me dedicar mais, inclusive porque eu descobri no bairro da Piedade, ali no antigo terreiro do pai Didi, né? E que é organizado pelo filho dele, o órgão da casa, que é o seu Júlio, a Cabana Luz do Congo, ou Cabana Pai Tobias, que lá tem uma ampla biblioteca, né? Que o pai Didi organizou essa biblioteca, né? Aí quando eu conheci em 2002, o pai Didi já estava meio ruinzinho das pernas, né? Já estava muito doente, então eu não tive muito contato com ele, mas tive muito contato com o seu Júlio, aquele irmão Júlio, né, que é um fotopintor, né, ele é muito conhecido, tem vários documentários que falam da obra dele, documentários, livros, trabalha com fotopintura. E aí ele fiz amizade e ele foi me emprestando aos poucos os livros da casa Cabana Pai Tobias ou Cabana Luz do Congo, né? Que tinha uma biblioteca muito ampla lá, com diversos campos religiosos. Mas, assim, embora tivesse diversos campos religiosos, eram todos livros devocionais. Ou seja, livros de pessoas sacerdotisas ou sacerdotes religiosos. Em diversos campos. Tinha livros teosóficos, livros maçônicos, tinha livros protestantes, evangélicos, pentecostais, tinha livros budistas, tinha livros da chama sagrada, tinha livros do yoga, tinha livros de quimbanda, de candomblé, de umbanda, enfim, era um campo bem eclético, mas, repito, não eram livros acadêmicos, a não ser o livro do Ismael por Deus, do professor doutor Ismael por Deus Júnior, que tinha lá, tinha uns 2 livros lá dele. Era o único livro acadêmico que eu percebi lá na biblioteca. Então, de 2002 até hoje, eu passei dos 10 primeiros anos de imersão etnográfica, coisa meio difusa, meio porosa, ou seja, de 92 até 2002, de 2002 para cá passou a ser uma coisa mais sistematizada, mais sistemática, mais presente, eu diria até mais militante, mais ativa, né? A minha militância mais integrada, né? E, bom, o que é que vocês vão ouvir nesse hangout, né? Nessa aula? Eu vou falar de um texto que eu fichei ontem na livraria acadêmica, que me chamou muita atenção.
Não é um livro devocional, é um livro acadêmico. Se chama, eu vou dizer aqui a referência bibliográfica: Isaías, Arthur César, Ivan Aparecida Manuel, organizadores, foram os organizadores da obra. Espiritismo e religiões afro-brasileiras, história e ciências sociais. É uma edição que foi feita em São Paulo pela editora Unesp. Então, só por isso aí vocês estão vendo a responsabilidade da obra, né? O peso, é uma obra acadêmica. São Paulo, editora Unesp, 2012. Não é uma obra devocional. Então, repito, qual é a diferença de uma obra devocional, de confissão, para uma obra acadêmica na área de religião? É porque geralmente as obras devocionais são obras doutrinárias, que têm compromissos nitidamente religiosos. Já as obras acadêmicas na área de religião, como o próprio nome já diz, acadêmica, quase nunca é feita por um sacerdote de uma determinada confissão X ou Y. Geralmente é feito por um especialista, que pode inclusive ser religioso ou cético ou ateu. Pode ser e pode não ser também. Outra característica é que um livro devocional, geralmente, ele pode ser um livro apologético, ou seja, uma confissão querendo criticar ou tirar os fiéis da outra ou das outras. Já um livro de ciências da religião, ou que se vale da metodologia das ciências sociais para analisar a fenomenologia religiosa, ela tende a ser isenta, ou tende a ser imparcial, ela não é apologética, ou seja, não joga uma fé contra outra fé, uma confissão contra outra confissão. Ela tenta dar um olhar isento, imparcial, ou, para usar um termo que anda mal das pernas ultimamente, científico, né? Pois bem, o que foi que me chamou essa obra? Que eu fiquei de 2 horas da tarde até 6 horas da noite, que é quando fecha a livraria, fichando lá, né? Meu caderninho, minha canetinha e fichando. O que me chamou foi essas coisas que eu fiz uma pequena anotação, aí eu vou ler e comentar com vocês. A introdução diz: o léxico do brasileiro mistura admiravelmente palavras que remetem a uma nebulosa conceitual, próxima do... Aí essas palavras aqui, se vocês verem aqui, não vai dar a ver, né? Meu caderno tem umas palavras em vermelho, foram as palavras que me chamou a atenção. O texto corrido está em azul e os termos que eu vou gostar de comentar está em vermelho. É como se fossem notas de rodapé, né? Até porque esse hangout tem intenções pedagógicas, né? Então eu vou repetir. O léxico do brasileiro mistura admiravelmente palavras que remetem a uma nebulosa conceitual próxima do mesmerismo, do espiritismo, das práticas afro-brasileiras e do mundo dos espíritos e dos orixás. Isso pode ser atestado pela presença de um vocabulário perfeitamente inteligível em nossa cotidianidade. Fluidos, passe, axé, astral, cantar para subir. Como diria Lucien Febvre, a outilagem mental do brasileiro engloba todo um horizonte de significados no qual convivem falanges espirituais, anjos da guarda, mentores, obsessores, olhos grandes ou olhos gordos, né? Aqui no Ceará usa mais o termo olho gordo. A lista seria interminável. Sem dúvida, somos um povo que se volta avidamente para um lado oculto, tornado familiar das relações vividas, sem prestar atenção ao purismo doutrinário, fazendo que católico acredite em reencarnação ou espíritas aceita a existência de milagres.
Isso aí eu vou comentar um pouco agora. O católico que acredita em reencarnação é mais ou menos claro, né? Agora, essa história de espíritas aceitam a existência de milagres é porque há no senso comum espírita certas passagens da codificação de Kardec que diz que a natureza não dá saltos, né? E aí só disso aí, essa frase, a natureza não dá saltos, você vê Mãe, a senhora está me atrapalhando, mãe. A senhora está me atrapalhando. Eu ouvi essa cristã. Eu ouvi. Está me atrapalhando. Não me atrapalhar não, não é o urubuzar não. Fazer tudo de novo. Então, como eu ia dizendo, gente, então os espíritas aceitam a existência de milagres. É porque tem no senso comum espírita kardecista, tem essas passagens, né, que repercutem muito no meio kardecista, daquelas afirmações que tem na codificação de Kardec, que ele fala que a natureza não dá saltos. E só esse enunciado aí, a natureza não dá saltos, você percebe nele uma certa ranço do positivismo de Auguste Comte, que fazia parte de todo o repositório epistemológico que fez a formação intelectual de Kardec no século XIX, né? Quase como um dogma, né? Então, se espíritas aceitam a existência de milagres, os resenhadores desse livro, as pessoas que fizeram esse livro, eles observaram na cotidianidade espírita, que eles devem ter feito várias pesquisas de campo, entrevistas e tudo mais, e devem ter feito uma imersão nos meios espíritas, que as pessoas, no caso brasileiro, elas não gostam Vamos ver se eu consigo, né, continuar a aula, né? Vamos ver. A minha família está contra, né? Uma famíliazinha abençoada, mas tudo bem. Pois é. Então, assim, tá, depois eu explico isso. Eu vou seguir o texto. Ao reconhecer em comum a histórica tendência de boa parte da população brasileira em compreender o visível por meio de uma nomeação da realidade voltada para o invisível, historiadores e cientistas sociais reuniram-se para escrever este livro. Ele está dividido em duas partes: Espiritismo, História e Ciências Sociais, e Religiões Afro-Brasileiras, História e Ciências Sociais. A primeira parte engloba os capítulos escritos por Fábio Luiz da Silva, que, tomando a narrativa literária espírita como fonte histórica, analisa o que chama de utopia espírita, representada pela cidade espiritual Nosso Lar. Raquel Marta da Silva analisa a questão identitária na obra de Francisco Cândido Xavier. Eliane Moura Silva, a partir do estudo dos periódicos A Lanterna e o Livro Pensador, tece a relação entre maçonaria, espiritismo, anarquismo e socialismo. Arthur César Irã aborda a relação entre republicanismo e teleologia histórica no discurso espírita. Pedro Paulo Amorim escreve sobre a cisão no interior do movimento espírita brasileiro, que teve como centro de disputa
a obra de Rustem. Rosângela Vaziak Zulin escreve sobre a presença do espiritismo no discurso católico, tendo como foco de análise a obra de Dom Antônio Mazzaroto, bispo da cidade paranaense de Ponta Grossa no período de 1930 a 1965. Fechando a primeira parte, temos o estudo de Bettini e Schmidt, que mesmo voltado para a realidade porto-riquenha, analisa uma questão extremamente familiar à cultura brasileira: hibridações do espiritismo com as religiões afro-brasileiras. A segunda parte compreende os capítulos escritos por Vânia Z. Cardoso, que estuda a polissemia da presença da entidade chamada Pombagira na religiosidade afro-brasileira. Maria Helena Vilas Boas Cocconi e Elias Lia Garcia Rezende estudam as práticas religiosas e as propostas de cura existentes no Espiritismo e na Umbanda. André de Oliveira Pinheiro analisa a experiência editorial da Revista Espiritual de Umbanda, publicação contemporânea. Wanda Fortuna Serafim reflete sobre as teorias de Raimundo Nina Rodrigues sobre o chamado estado de santo, o transe, né? Cristina Tramonte estuda as práticas de saúde popular nas religiões afro-brasileiras em Santa Catarina. E por Sullivan Charles Bruno, que aborda a divindade simbólica das entidades constituintes dos panteões umbandistas. Temos a certeza de que os textos aqui reunidos representam momentos significativos de reflexão sobre uma temática importante para a compreensão da formação cultural brasileira, evidenciando um diálogo sempre necessário entre historiadores e cientistas sociais. Aí quem fecha essa introdução é os autores, né, os organizadores: Arthur César Isaí e Ivan Aparecida Manuel. Pois bem, pessoal, eu resolvi voltar a comentar aquela questão do católicos acreditam em reencarnação, espíritos aceitam a existência de milagres. A gente tem que ver, para quem estuda, nós que estudamos ciência da religião, a gente tem que ver que na pós-modernidade, né, atual contemporaneidade, há uma tendência à individualização da fé, aos processos de destradicionalização e aos processos de secularização. Isso tem atingido todos os campos religiosos, inclusive aqueles que se acreditam mais puristas e tradicionais, como por exemplo as igrejas evangélicas. Até elas estão se tornando... Esse fenômeno da individualização da fé está atingindo-as. Quando a gente vê, por exemplo, que alguns evangélicos que se acreditam mais puristas, mais conservadores, mais tradicionalistas, você vê no cotidiano deles, e eu convivi com o cotidiano do pessoal da Assembleia de Deus, quando eu fiz a pesquisa de campo lá, eles comentando coisas sobre programas humorísticos,
o personagem Coxinha, Doquinha, que para quem convive aqui no Nordeste sabe o que são, ou acessa o programa Garras da Patrulha, que é um programa humorístico, e eu diria até um programa humorístico, como é que eu poderia dizer, que faz umas certas coisas assim meio maliciosas, meio eróticas, né? E eu vi gente em escola dominical comentando o programa do Coxinha, né? Então, quer dizer, essa coisa muito sisuda, muito purista, de que no início os pentecostais não poderiam assistir programas de televisão seculares, hoje isso caiu um pouco, eles assistem, né? Há até membros da Assembleia de Deus que assistem o Big Brother, né? Da Globo. Então, isso mostra uma certa tendência a que o rebanho não fique tão preso ao que o pastor ou seus clérigos, né, fiquem badalando ouvidos dele, né, em termos de purismo doutrinário, ou comportamento doutrinário, etc. E no caso desse processo de individualização da fé, eu poderia dizer que essa afirmação de que a católica acredita em reencarnação, isso quer dizer o quê na prática? O Vaticano e o catecismo da igreja, ele deixa bem claro, né, que a reencarnação não é uma ideia cristã, né, é uma ideia pagã ou coisa que o valha, né? Então não autoriza seus fiéis a crerem, desautoriza inclusive os seus fiéis a crerem em reencarnação. Mas as pessoas no seu cotidiano podem até crer. Isso tem a ver com a própria formação brasileira, né, cultural brasileira, que é uma formação miscigenada. Então, certos elementos africanos, indígenas, ibéricos, depois ciganos, né, de ciganaria, de judiaria, com os judeus que vieram para o Brasil na época da colonização e expulsos pelo Santo Ofício na Península Ibérica, e que aqui eles, para poderem sobreviver, né, se travestiam de cristãos novos, mas que dentro de casa tinham todas as práticas judaicas, né? Os mouros, né, que eram muçulmanos, mas que para a vida pública se travestiam de comerciantes católicos e dentro de casa tinham hábitos muçulmanos. Quer dizer, toda essa formação brasileira mostra que a religiosidade popular tem elementos miscigenados ou elementos sincréticos, ou para utilizar uma fraseologia mais recente, de hibridização, né, ou híbridas, como diz o antropólogo Nestor Garcia Canclini, né? Então, o fato de ter católico acreditando em reencarnação, isso mostra que no dia a dia mesmo, os católicos podem acreditar no que bem entenderem, né? Podem acreditar em reencarnação, como podem fazer sexo antes do casamento e por aí vai. Usar camisinha, bem diferente do que pensa a cúpula do Vaticano, né? E já os espíritas aceitar a existência de milagres tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? Embora não exista um Vaticano espírita, né, um clero espírita, mas os dogmas espíritas, a codificação espírita, diria que a natureza não dá saltos, né? Tem esse senso comum aí espírita. E aí os espíritas mesmo no seu cotidiano vão acreditar em milagres. Porque milagre é a natureza deu um salto, né? Se você está debaixo de um coqueiro e não é tempo de coco, esperando que caia um coco e começa a rezar para que caia um coco, o coco não vai cair. Se você está morrendo de fome, o coco não vai cair aberto num canudinho, né? Ele só vai cair o coco do coqueiro para alimentar a sua sede se for em tempo de coco, né? Se não é tempo de colheita de coco, não vai cair. Mas algumas pessoas acreditam que basta rezar que o milagre vai operar, né? Que Deus vai rasgar o livro da natureza, das leis naturais, vai rasgá-la, vai anulá-las, e para atender suas necessidades pessoais e até egóicas, né? Egoístas.
Então isso explicaria esses espíritos que acreditam na existência de milagres. Mas aqui é um comentário meu, né? Sou eu que estou fazendo um hangout, né? Eu posso me dar o direito de fazer o comentário que eu bem entender. E espero não estar sendo preconceituoso ou usando olhar normativo, né? Outra parte que eu queria comentar é um artigo dessa coletânea, que eu já citei na introdução, que me chamou muita atenção. E que é lógico que eu não consegui anotar todo, né? Ele era enorme, anotei só até uma certa parte. É o da Eliane Moura Silva, Entre Religião e Política, Maçons, Espíritas, Anarquistas e Socialistas no Brasil por meio dos jornais A Lanterna e o Livre Pensador, de 1900 a 1909. Introdução. Estudar a história das relações entre maçonaria, espiritismo, anarquismo e socialismo significa conhecer um conjunto de representações e práticas de diversos grupos sociais que contribuíram para constituir a cultura da sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. As primeiras décadas do século XX. Irmã, a rinite está horrível. Está horrível. É porque a casa está bem limpa, né? Essa senhora limpa a casa, mas a rinite está horrível. Primeiras décadas do século XX. É também procurar compreender como esses grupos de indivíduos teciam suas lógicas, inventavam suas opções políticas e religiosas, construíram, pensavam e liam o mundo, bem como de que modo analisavam os interesses que entravam em jogo. Chartier, 1990. É possível pensar que dentro do ecletismo que caracterizava o universo cultural do período, as diferentes tendências eram um reflexo das lutas e dos confrontos de ideias internos aos grupos e tendências liberais. O espectro era amplo, ia de um liberalismo conservador, autoritário e antidemocrático, em franca conciliação com a Igreja Católica, a grupos minoritários, sempre imobilizados, que denunciavam e propunham transformações radicais da sociedade. Nesses sistemas de representação, é possível encontrar associações que, com frequência, levaram o socialismo e o anarquismo a se articular a projetos de transformação espiritual da sociedade. Entre o fim do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, encontramos grupos em que anticlericais livres, pensadores liberais abolicionistas, anarquistas, socialistas, positivistas, espíritas, maçons, protestantes articulavam-se, formando sistemas interrelacionados, baseando em racionalidades que surgiram de situações particulares e proliferaram em espaços circunscritos, em uma combinatória de forças em competição e em conflito. Segundo Arthur Isaia, 2007, a aproximação desses grupos no período pode ser atribuída à existência de um ideário de inimigos comuns e de luta pela chefia do Estado laico e da República. A ligação entre maçonaria e espiritismo se dava pelo processo cultural e pela coabitação de significados, tais como a noção de trabalho como um impulsionador do progresso humano e
e a concepção de humano, a proposta cósmica e a busca da verdade, que uniria a codificação espírita aos ideais maçônicos. O Biratã Machado, 1996, descreveu o político Alcindo Guanabara, que viveu de 1865 a 1928, como maçom, espírita, republicano e protótipo do comportamento social, político e religioso de vários homens públicos que se opunham ao reacionarismo católico. Para ele, o espiritismo foi uma doutrina que aparece entrelaçada às tendências liberais e, no caso brasileiro, os maçons sempre foram alguns dos mais destacados espíritas. Também foram espíritas alguns líderes operários. Interessante isso aí, né, gente? Essa contraposição, né? O cara meio metido nos bastidores do poder e líderes espíritos que, embora o texto não fale aqui, pelo menos nesse trecho aqui não aprofunde muito, mas eu imagino deveriam ser líderes operários, revolucionários e espíritas. O livro de Silvia Damassi, 1994, remete-nos à presença de políticos como Saldanha Marinho, que viveu de 1816 a 1895, e Quintino Bocaiúva, que viveu de 1886 a 1902, ligados à maçonaria, ao livre pensamento, ao republicanismo, ao espiritismo e contrários ao catolicismo ultramontano. Saldanha Marinho escreveu sob o pseudônimo de Ganganelli vários artigos no Jornal do Comércio, onde frequentemente fazia citações ao jornal espírita reformador. E esse jornal espírita reformador, gente, ele é bem tradicionalzinho, viu? Bem conservadorzinho. O trabalho de Terezinha Queiroz, 1994, revelou o meio de análise da imprensa que aqui eu não estou entendendo a minha letra. Na primeira década do século XX, as estratégias de domínio tanto no discurso religioso quanto no de opositores, com táticas desses de ridicularizar o clero na imprensa crítica de todo o país. Segundo a autora, com a instituição no Brasil, essas falhas, gostaria de evitá-las, né? Mas eu fui fazendo um fichamento escrito. Seria bom que eu tivesse o livro aqui, aí seria mais prático, mas eu não tive o dinheiro para comprar, ele era muito caro, era quase R$70. No Brasil, na década de 1870, houve uma valorização do profano em detrimento do sagrado, que abalou as relações entre igreja e maçonaria. Com os anos finais da monarquia, houve uma discussão sobre a separação inevitável entre igreja e Estado, entrando aí acabou o fechamento porque a loja fechou, né? Mas eu pretendo voltar à loja e continuar, porque tem uma certa abertura lá, e continuar fichando esse livro. Pois é, gente, isso é interessante, né? Anarquista no espiritismo, até isso tinha no espiritismo, abolicionista vai lá, né? Mas anarquista, pessoal logo daquele período do anarquismo clássico, né? Bakuninistas, proudhonianos, malatestianos, se interessarem por espiritismo? Eu acho que sim, porque algumas pessoas gostam de transcendência, né? Além de viver o dia a dia, o ruge-ruge do dia a dia, o ruge-ruge da sobrevivência, de lutar por melhores salários, uma jornada de trabalho mais razoável. Eu acho que essas pessoas, quando chegam à noite, elas, que é um pouco momento
de lazer, né, de descanso, de repouso, ou no final de semana, eu não sei bem como era a jornada de trabalho do pessoal nesse período do século XIX aqui, devia ser muito ruim, né, porque a CLT só surgiria na década de 30 com pressão do movimento operário em cima do governo Getúlio Vargas, que aí criaria situações de regulação, né, do trabalho, né, do trabalhador, um pouco mais fácil, um pouco mais razoável, né, criando a jornada de 8 horas e a semana de 5 dias e coisas assim do tipo. Eu imagino que essas pessoas que se interessavam, né, pelas táticas, pelas práticas e pelas teorias anarquistas, também se interessassem pelo espiritismo porque via ali alguma forma de libertação ou de transcendência, alguma coisa que o valha. E é interessante perceber, né, que o que aconteceu no Brasil é que esse espiritismo aí, em solo brasileiro, do início do século XIX, que ele era mais cientificista, mas muito colado com esse espiritismo francês, parisiense, né, que lá era uma coisa mais científica mesmo. Aqui no Brasil, a partir de Chico Xavier, ele se tornou uma coisa mais lânguida, mais açucarada, mais igrejeira, né, para sermos mais francos. E é assim que se dá, pelo menos aqui no Ceará, porque eu não conheço centros espíritas em outros lugares, conheço apenas da experiência de terceiros, de ler sobre eles, de ler muito, fazer muita pesquisa acadêmica sobre centros espíritas em outros lugares, ou ter visto vídeos, palestras feitas por espíritas em outros lugares, mas eu não conheço o cotidiano de centros espíritas em outros estados. Aqui no Ceará, o povo é bem igrejeiro e bem conservador mesmo. Não só conservador em termos comportamentais, em termos de estilo de vida, como conservador em termos de propósito de emancipação da sociedade. Eles não estão muito interessados nisso. Eles não estão interessados em transformação. Eles estão interessados em ordem, manutenção do mundo existente, gestão do mundo existente e não transformação do mundo existente. Pois é, então eu vou terminar a minha aula por aqui, o meu resgate por aqui, porque já está enorme, 42 minutos. Poderia ter sido bem melhor, mas teve umas interrupções. Eu não moro no meu canto, moro no canto dos outros. A minha família não compreende eu acho que eu estou fazendo uma brincadeira. Sei bem o que é que passa pela cabeça deles. Não me levam a sério, né? Não me dão crédito. Mas algum dia alguém vai me dar crédito. Então, obrigado e boa tarde. E boa noite, bom dia.